E aí pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós falamos sobre números decimais, na parte que fala sobre conceito, o que é um número decimal, e fizemos alguns exemplos para comparar números decimais, saber o que é maior, o que é menor, tá ok? Vimos saber como transformar número decimal em fração e fizemos alguns exercícios. Neste vídeo de agora, nós vamos falar sobre adição e subtração com números decimais. Também resolvendo questões do Enem e do Enseja. Lembrando, pessoal, que o Enseja é semelhante ao Enem. A única diferença é que o Enseja é um pouco mais fácil, é um pouco mais básico, porque ele não tem a função de garantir vaga em universidades para ter o nível superior nas universidades e faculdades. Então, o Enseja é mais básico, como ele tem a função apenas de conseguir o nível médio ou fundamental, né? Não é uma prova fácil, porém o nível de cobrança é bem mais simples do que a prova do Enem, ou seja, seria as questões mais fáceis do Enem seria o nível do Enseja, tá ok? E também a forma de avaliação é bem mais básica, exige muito pouco para conseguir o certificado, ok? Então é uma das minhas preocupações de que não fique nesse nível. Então as pessoas que desejam conquistar o nível fundamental, conquistar o nível médio, vem logo, comece a estudar através do Enseja, porque a gente não sabe até quando o Enseja vai ficar com esse método de avaliação. Por exemplo, a prova de matemática, ela é composta por 30 questões. Tem um pessoal que consegue passar de 10 a 12 questões, então é um nível muito baixo, tá? Muitos profissionais vão discordar aí que a média teria que conquistar mais ou menos a média. Eu, sinceramente, pensando pelo lado da matemática, eu acho muito básico, tá? Porém, se a gente for analisar um monte de questões que o Estado falhou em não oferecer à educação, nada mais justo do que agora facilitar para essas pessoas conquistar o seu nível médio e prosseguir estudos. Aí você fala, Moisés, é muito mesquinho uma nota dessa, vai ser profissionais fracos que estarão no mercado. Não, gente, eu não concordo com isso, porque se eles conquistaram e deixaram lacunas na sua formação, eles vão ralar para superar essa lacuna. Então, eu não penso assim, eu acho que a pessoa pode sim superar, vai ralar pra caramba, mas consegue se superar, independente das lacunas que ele ficou para trás. Então ele pode se tornar um profissional bom, é claro que vai ralar sempre mais do que os outros que teve uma base, mas é possível, e é possível também se tornar um bom profissional competitivo aí e mostrar que, por mais que seja negado o seu direito de educação, ele está conseguindo se superar, e isso é mais importante. Tá ok? Então, vamos nessa aí. A vida não é fácil para ninguém, mas a gente tá aí na luta, estamos na batalha. É possível todo mundo vencer, tá? Vencer sem precisar pisar em ninguém, sem precisar trapacear ninguém. Esse é o nosso objetivo aqui, enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto professor que ralou e rala pra caramba pra vencer na vida. Estou aqui feliz por poder ajudar algumas pessoas aí também a conquistar o seu sonho e a encorajar a ir para a luta, beleza? Então vamos nessa, vamos prosseguir aqui, acho que eu falei demais já, me empolguei, vamos nessa. Operações com números decimais, a parte de adição e subtração, certo? Aqui eu coloquei algumas questões interessantes. Arma-se vírgula sobre vírgula e opera-se normalmente. Por fim, coloca-se a vírgula na adição ou diferença, subtração. O que isso quer dizer? Que nós precisamos colocar os números de modo que a vírgula fica embaixo da vírgula. Por exemplo,
2,3 e 4,75, certo? Vírgula embaixo de vírgula. É isso que esse texto está falando aqui. Arma-se vírgula sobre vírgula e agora vamos operar normalmente, certo? E no final nós colocamos a vírgula na adição, no caso aqui do primeiro exemplo, que é uma adição, e depois nós colocamos a vírgula embaixo da vírgula também na subtração, que é o segundo exemplo. Beleza? Tranquilo. 2,3 mais 4,75. Observe que 2,3 nós podemos colocar o zero, porque 2,3 é igual a 2,30. Não é isso? 2,3 décimos é equivalente a 2,30 centésimos. Beleza? E aí agora vamos fazer a conta normalmente. 0 mais 5, 5. 3 mais 7, 10. Coloca o zero. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. Vírgula embaixo de vírgula. Conserva a vírgula. Fica 7,05. Tá, aqui já coloquei a solução. Então não tenho que questionar. Observe que aqui tem uma outra observação. Se os números possuem casas decimais diferentes, pode-se completar com zeros para facilitar a operação. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Pois zero depois da vírgula no final do número matematicamente não altera em nada o número. É isso aqui que eu fiz. 2,3 é igual a 2,30, ou se fosse necessário, poderia colocar 2,300, 2,3000 e assim por diante. Tranquilo? Exemplo 2, 4 menos 2,67. Observe que aqui 2,67 existe duas casas decimais, enquanto que o número 4 é o número inteiro. Então, o número inteiro não aparece a vírgula. Porém, nós podemos escrever esse número 4 com duas casas decimais, como Moisés 4,00. É o mesmo 4, certo? Menos 2,67, ok? 0 não pode tirar 7, nós falamos 10 menos 7, dá 3, vem 1 aqui para baixo. Aqui tinha 6, veio 1 para baixo, fica 7. 0 menos 7, não podemos tirar 7 de 0, nós falamos 10 menos 7, dá 3 e vem 1 aqui para baixo. E finalmente 4 menos 3, tinha 2, foi 1 para baixo, 2 mais 1, 3, agora fica 4 menos 3, dá 1. Vírgula embaixo de vírgula, conservando a vírgula, dá 1,33, ok? Tranquilo, sem nenhum problema. Beleza? Vamos ver como aparece nas questões. Vamos ver agora a questão 42 do Enseja 2017. A tabela apresenta a expectativa de vida em ano no Brasil e suas regiões, nos anos 1950 e 2000. Aqui estão no país e regiões. Tá? No país, aqui no Brasil, certo? E nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. No Brasil, em 1950, a expectativa de vida era 43,3. Enquanto que no ano 2000 era 70,4. Agora, no Norte, certo? Em 1950, a expectativa de vida era de 44,3 e em 2000 era de 69,5, certo? Então, aqui no Brasil, pessoal, é como se fosse uma média de todas as regiões e a média deu essa. E em cada uma das regiões, observe a expectativa de vida aqui em cada ano dado na tabela, em 1950 e em 2000. De acordo com a tabela, no ano 2000, a região em que a expectativa de vida teve valor mais próximo da expectativa de vida do país foi a região
O nosso país é o Brasil. Em 2000, a expectativa de vida era 70,4. Ele pergunta qual a região em que a expectativa de vida esteve mais próxima da expectativa de vida no país. Foi a região, ou seja, qual dessas regiões apresenta uma expectativa de vida mais próxima de 70,4 no ano de 2000. Então, podemos esquecer o ano de 1950, porque ele só perguntou a respeito do ano 2000. Vamos olhar a tabela e vamos ver se a gente consegue eliminar alguma alternativa logo de cara. Por exemplo, eu quero saber qual dessas expectativas de vida está mais próximo do que 70,4, tá? Então, observe aqui, 72,8. Observe que 72 está mais próximo de 70,4 do que 72,8, não é isso? Então, já podemos eliminar 72,8, que é a região sul. Ó, já podemos eliminar aqui. Tranquilo? Observe aqui também a região centro-oeste está mais próximo de 70,4, que é a expectativa de vida do Brasil, do que a região sudeste, que é 72. Então, a região sudeste nós podemos também cancelar. Sudeste, ó, nem tem aqui nas alternativas. Não adiantou nada, não é isso? Aí ficou 69,5 e 67,1. Observe que estão menos do que 70,4. Porém, quem está mais próximo de 70,4? 69,5 ou 67,1? É claro que é 69,5. Então, podemos cancelar a região Nordeste. Certo? Região Nordeste. Cancelado. Então, as duas alternativas, ou é a região Norte ou é a região Centro-Oeste. Beleza? De 69,5 para 70,4, qual a distância? E de 71,7 para 70,4. Observe que esse cálculo aqui, de 70,4 até 71,7, nós podemos fazer o cálculo mentalmente. Não é isso? De 70,4 para 71 dá 0,6. 71 para 71,7 dá 0,7. Observe que 0,6 mais 0,7 vai dar 1,3. Depois a gente faz essa conta direitinho, tá? Vou fazer o cálculo mental só para a gente ganhar tempo. Então, isso aqui é a região Centro-Oeste. Vou colocar CO. E a região Norte, de 69,5 para 70,4. De 69,5 para 70, falta 0,5. Não é isso? Aqui da região Norte, 0,5. Mais de 69,5 para 70, 0,5. Para 70,4, 0,4. É isso? Então, 0,5 mais 0,4 dá 0,9. Então, o mais próximo é a região Norte, que tem 9 décimos de diferença para a expectativa de vida do Brasil. Beleza? Então, o item correto é o item B de beleza. Ok? Mas para fazer essa conta direitinho aqui, vamos fazer tranquilo para a gente não se perder. Qual seria a maneira que nós podemos fazer isso aqui? Ou seja, eu quero saber a diferença entre 70,4 e 69,5. Então, basta nós subtrairmos 70,4 menos 69,5. Para a gente observar qual a diferença aqui de um para o outro. 4 menos 5 não pode. Nós falamos 14 menos 5. Dá 9. Como nós falamos 14, nós colocamos 1 aqui embaixo. 0 não pode tirar 10. Nós falamos 10 menos 10 dá 0 e vem 1 aqui para baixo. E finalmente 7 menos 7 dá 0. Aqui tinha 6, veio 1, ficou 7. Então, vírgula embaixo de vírgula, fica 0,9.
realmente a diferença da região norte para a expectativa de vida do Brasil é de 0,9, ou seja, 9 décimos. Vamos fazer agora a diferença entre a região centro-oeste e a expectativa de vida do Brasil. 71,7 menos 70,4. 7 menos 4, 3. 1 menos 0, 1. 7 menos 7, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Portanto, 1,3 é a diferença entre a expectativa de vida do Centro-Oeste e do Brasil no ano de 2020. Daí, realmente, a menor diferença é da região norte, que é 0,9. Realmente, a alternativa correta é o item B, ok? É isso aí, um abraço, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera e tchau, até o próximo vídeo. Fui!